Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo e Querendo. E hoje então, certo? A gente vai conversar um pouquinho sobre uma história muito conhecida, tá bom? Dentre de vocês aí, acredito que dificilmente uma pessoa, pelo menos um leitor aí que tá na comunidade literária, tá bom? Que lê, não conhece essa história, dificilmente. Essa é uma história muito conhecida que é chamada como O Conde de Monte Cristo, né? Do Alexandre Dumas, né? Que é a capinha da edição a qual eu li em e-book. Essa tradução aqui é do André Tales e Rodrigo Lacerda. Enfim, então eu não vou poder opinar sobre a tradução porque eu não li no original. Mas, gente, que história maravilhosa. Eu já estou lendo esse livro há uns bons meses, tá? Não terminei assim durante uns 2 ou 1 mês, não. Já tem um tempinho que eu li esse livro. E eu voltei a retornar a ler ele novamente. Eu estava em 26%, eu retornei e aí fui e segui até o fim para fazer esse vídeo. Porque de uma certa forma eu já conhecia o final dessa história. E só que eu me impressionei, digamos assim, eu me surpreendi na verdade, porque quando eu fui ler novamente esse dos 26% até os 100%, foi completamente diferente do filme em muitas coisas, em várias coisas, tá bom? Eu assisti o filme de 2002 aqui no YouTube porque eu já não estava mais aguentando, eu queria saber o final dessa história quando eu comecei a ler o livro. Então eu falei, poxa, eu vou ter que assistir o filme. Não estava aguentando tanta ansiedade. Acabei assistindo o filme e depois eu acabei retornando a história e finalizei o livro. Mas o filme não chega nem, sei lá, nos pés do livro. O filme é péssimo. Gente, o que é aquilo? Eu detestei aquele filme com todas as minhas forças. E assim, e quando eu assisti o filme eu falei, poxa, então se o livro seguir nesse esquema aqui, eu não vou gostar, porque tava muito rápido, uma cena atrás da outra, uma bagunceira. O filme é muito ruim e eu acho que dificilmente um filme ou uma série vai conseguir atingir o pedestal desse livro. Eu dei uma olhadinha na Wikipédia e as informações estavam certas, escreveu, estava tudo bem corretinho lá, sobre as adaptações do Conde de Monte Cristo, e eu vi várias adaptações, novelas, filmes, séries, e eu me surpreendi, porque é o seguinte, como esse livro tem várias adaptações, inclusive um filme muito famosinho ali da Era de Ouro, que é um filme de 3 horas que eu não encontrei no YouTube para assistir, infelizmente. Não sei porque não disponibilizam esses filmes clássicos, já deveriam estar disponibilizados. Mas o que acontece? Eu não achei esse filme, eu tenho muita curiosidade de assistir esse filme, mas tem vários filmes, várias séries também sobre esse livro. Mas os que me, digamos que os que me chamam a atenção é o filme, aliás, o que me chama a atenção é o filme de 1940 e pouco, enfim, é de 3 horas ele. Só que assim, eu estou esperando, tá certo? Quando é que vão lançar uma série de televisão, uma boa série que pega ali os bons diretores do cinema, assim, que façam uma coisa incrível, magistral, tá bom? Que fica ali, tá bom? De igual para igual com o livro. Estou aguardando e acho que eu vou estar vivo para assistir essa série. Porque tem que fazer uma série boa sobre esse livro. Não sei porque não fizeram ainda alguma coisa, uma adaptação de primeira categoria. Porque esse livro merece, tá? E dificilmente um diretor não vai errar algumas coisas. Nas escolhas dos atores aqui, porque sem dúvidas algumas ficaria uma série, se fosse tudinho muito bem aliado ali, uma série de uma temporada com vários episódios e episódios longos e que tragam ali completamente os diálogos do livro e as descrições aqui, tudo bem encaixadinho, seria uma coisa incrível ali. Mas vamos ver se fazem, né, isso, tá bom? Eu ficaria muito, enfim, eu estou aguardando esse momento. Rezo para que ele esteja vivo para que isso aconteça, né? Porque o filme é péssimo e as adaptações que eu vi aí no YouTube, meu Deus do céu, o que é aquilo? Não gostei nenhuma. A história do livro é fenomenal e muitos elementos dessa história aqui, que foi publicada em folhetim de 1844 a 1846, ou seja, foram 2 anos publicando o Conde de Monte Cristo em folhetim. O autor fez essa preferência ali, né? Ele acabou vendo uma ilha que se chama também Monte Cristo e acabou, vou criar uma história sobre essa ilha, né? E acabou criando, veja só vocês, a história do Conde de Monte Cristo, tá bom? Uma coisa interessante também é que muita gente fala, pelo que eu dei uma olhadinha, que essa história aqui é baseada também em um caso que aconteceu, na verdade, com um cara. Eu até anotei o nome dele e eu tô com uma colinha aqui de algumas coisas do vídeo. Que se chama Pierre Picot
né? Acho que assim pronuncia, não sei, está em francês, tá? Esse livro aqui é de literatura francesa, tá? Então, há quem diga que o Alexandre Dumas se inspirou nesse homenzinho aí para fazer a história do Conde de Monte Cristo, que ficou 7 anos preso também, enfim, passou muito perrengue. Então, assim, tá certo? Foi um livro publicado em folhetim e temos que dar graças a Deus de hoje em dia poder ler essa história ali por completo sem ser de folhetim, porque eu imagino a ansiedade dos leitores da época, porque assim, cada capítulo desse livro dá um leque para você assim ficar, meu Deus do céu, o que é que vai acontecer com esse personagem? Qual será o próximo capítulo? É que nem uma novela mesmo, você fica ansioso para saber o que vai acontecer. Então, hoje temos, graças a Deus, de ter esse livro aí publicado inteirinho para fazermos a pausa que quisermos também, né? Então isso acaba facilitando muito. Deixa eu ver a anotação aqui, pô. Então assim, depois eu falo um pouquinho sobre... eu já sabia alguns elementos dessa história também devido a uma novela que se chama O Outro Lado do Paraíso. Essa é uma novela de 2017 e na época em que eu assisti a novela, hoje eu não assisto mais. Já faz uns anos que eu não assisto, mas na época em que lançou essa novela ali, os capítulos e tudo mais, eu não sabia que era inspirado nesse livro, mas no final das contas, depois de muito tempo ali, eu acabei descobrindo que a história lá da atriz, tá bom que eu esqueci o nome, é Clara, ela interpreta uma personagem, Clara, não lembro. Mas no caso da novela, você nota, depois de ler esse livro, claramente que Valci Carrasco se inspirou completamente nesse livro, tá bom? Só que ele pegou ali personagens da modernidade, né? Do contemporâneo e tudo mais. A história com personagens reais, assim, bem século XXI, se você me entende. Mas ainda assim é uma história muito boa. Foi uma novela que eu não perdi um capítulo. Veja só vocês, eu gosto muito daquela novela. Apesar de ser uma novela com vários defeitos, tem umas coisinhas ali, enfim. O roteiro não sei lá essas coisas, enfim. Não é lá essa obra-prima, mas é uma novela muito boa. Eu gostava muito, assisti até o fim. E tem Marieta Severo ali como uma das vilãs e, gente do céu, que atriz estupenda. Assistam O Outro Lado do Paraíso e tudo mais, que é inspirado. Mas não se preocupem, depois de você voltar ao livro aqui, quando você vai ao livro, você vê que o livro é superior, não tem como. Tem que fazer uma adaptação que pegue tudo desse livro aqui e faça, porque tem que ter essa adaptação. Que está vivo para isso. Mas enfim, vamos lá. Do que é que se trata o Conde de Monte Cristo do Alexandre Dumas? Eu vou tentar contar esta história sem spoilers. Não se preocupe, se você quer assistir esse vídeo só para saber um pouquinho, para embarcar no livro antes, vai ajudar. Mas eu não vou dar spoiler aqui, eu vou contar só o básico mesmo. Depois eu vou passar também a ler aqui uma cena incrível, que é um dos meus capítulos favoritos da literatura fácil, que é um encontro que vai ter aqui entre dois personagens. Daqui a pouco a gente vai para esse capítulo. Que é que se trata a história do Conde de Monte Cristo. Vamos lá, aqui nós iremos conhecer um personagem, o protagonista aqui é Edmond Dantes. Eu vou pronunciar da forma como eu sei, eu não pesquisei aí no YouTube ou no Google aí a pronúncia, tá bom? Pelo Google Tradutor. Edmond Dantes. Então quem é esse Edmond Dantes? Edmond Dantes é um marinheiro. Ele tem uma vida normal. Ele não é podre de rico, mas ele também não é o pobre. Ele vive ali bem, ele sustenta o seu pai, enfim, tem um carinho muito grande pelo seu pai. O seu pai gosta muito dele porque ele é um jovem que se sente realizado com as suas vitórias e com as suas ambições de vida. Então assim, ele almeja, por exemplo, ser o chefe. Na verdade não é que ele almeja ser o chefe, mas ele está ali cotado para ser o chefe desse navio. Enfim. Então ele vai ser o chefe, o capitão já disse para ele que ele será o capitão. E ele fica muito feliz. Então assim, ele está noivo de uma catalã que se chama Mercedes. Ele ama essa mulher, ela também ama ele. Só que isso causa inveja ali nos seus amigos. E tem dois amigos aqui que assim, morrem de inveja do Edmond Dantes, tá bom? Porque ele é aquele jovem ambicioso de 19 anos, já você. Então assim, ele era jovem e imaturo, então ele não sabia exatamente com quem estava lidando ali, porque seus amigos eram péssimos, seus inimigos na verdade, né? Que se fingiam de seus amigos. Então temos dois personagens aqui que sentem muita inveja do Edmond Dantes, tá bom? Eu vou falar os dois, que é o Danglars. Quem é o Danglars aqui na história? O Danglars, ele também trabalha ali nesse navio e ele quer esse cargo do Edmond Dantes, que ele vai ganhar, que é o que? Ele vai ser capitão, né? O Edmond. Então ele também quer ser, só que ele não é melhor do que Edmond Dantes. E aí que tá o problema. Edmond Dantes é aquele jovem ambicioso, esperto,
e gosta muito do mar, entende aquilo muito melhor do que o próprio Danglars, e ele sabe liderar melhor. Então o capitão gosta mais e prefere ele. Só que isso vai causar ali inveja ao Danglars, que vai ficar com aquela inveja dentro de si, aguardando o momento de colocar o Edmond Dantes no fundo do poço e ocupar o lugar dele. Só que isso vai sendo colocado ali misteriosamente. Então assim, ele guarda isso para si até chegar o momento aqui da história em que ele vai lá e vai fazer isso. E temos outro personagem que sente uma inveja tremenda do Edmond Dantes. Esse personagem se chama Fernande Mondego, ou algo do tipo. Eu anotei o nome dele aqui. Fernande Mondego. Enfim, o Fernando Mondego, tá certo? O que é que o Fernando Mondego quer? Quer a mulher do Edmond Dantes, né? A mulher do Edmond Dantes, como se, né? Enfim, ele ama muito a Mercedes. Na verdade, você nota que no final das contas não é aquele amor todo, mas ele gosta dela. Ele quer ela pra ele, então ele quer casar com ela, com a Mercedes. Só que no final das contas, Mercedes ama Edmond muito mais do que o Fernando. Isso causa uma inveja nele, então ele quer a todo custo ter ela para si, tá bom? Ele quer ali casar com ela, construir uma família com ela e tudo mais, então ele vai fazer tudo para que isso aconteça. E pronto, então quando esses dois amigos se juntam para tramar um plano contra o Edmond Dantes aqui, a coisa vai ser pesada. Então como é que vai se tratar esse plano desses dois amigos contra Edmond Dantes? Eles vão fazer uma carta, na verdade, uma carta que vai acusar Edmond Dantes de bonapartismo. Só que veja muito bem, não é qualquer bonapartismo. Nessa carta vai estar claramente escrito ali por dos personagens. Na verdade, é um bêbado ali que está com eles nesse dia. Eles estão bebendo, são todo bêbado, e esse bêbado vai acabar escrevendo algo do tipo. E o que é que diz nessa carta? Nessa carta fala que Edmond Dantes foi amigo de Napoleão. Ele estava ali exilado nessa ilha do Elba, e ele recebeu uma carta de Napoleão para ajudá-lo ali em uma coisa ali. Enfim, uma carta que no final das contas acaba revelando que o Edmond Dantes é um espião de Napoleão. E pronto. Isso vai causar, na verdade, ao chefe ali de polícia, ao promotor, ao juiz, na verdade, da cidade, ao Villefort, o senhor de Villefort, uma certa preocupação. Porque no final das contas, quando ele percebe que esse caso do Napoleão voltou à tona, ele vai lembrar lá do seu pai, que no final das contas o seu pai é o culpado, ele no final das contas ajudou o Napoleão. Então, e agora? O que é que esses personagens vão fazer? Edmond Dantes já está ali quase casando, né, com a Catalã, né, com a Mercedes, está casando com ela. Ele está noivo dela, então assim, eles estão comemorando, tá todo mundo feliz, o pai, ela, os convidados ali, o amigo, enfim, todo mundo feliz ali, todo mundo fingindo feliz, então temos fingido que sabe que uma hora ou outra os policiais vão chegar ali e vão pegar ele, e é isso que vai acabar acontecendo. Edmond Dantes vai ser levado ali ao interrogatório, tá bom? Com esse senhor de Villefort, a qual ele vai apresentar a carta ali ao Edmond Dantes. Ele vai ler a carta, e quando ele lê a carta, ele está de frente com o espião, tá bom? De Napoleão. Na verdade, você nota aqui que quando ele lê aquela carta, ele já fica completamente preocupado. Então ele joga ela no fogo. E a carta some, desaparece, na verdade, porque ele já jogou no fogo, então já era. E a preocupação do Edmond Dantes, né, ele vê que ele não é culpado, e o senhor de Villefort está preocupado com seu pai, que no final das contas é o culpado. Então o que é que vai acontecer? O senhor de Villefort sabe perfeitamente que aquele jovem imaturo, de 19 anos, que não foi ele que, enfim, é espião de Napoleão. Ele nota, até pelas expressões faciais dele, pelo medo, pela forma como ele se expressa, que é muito porca, digamos assim, né? Ele é um personagem que não tem tantos estudos assim. Então, ele já nota logo de cara que aquele garoto ali foi fraudado pelos amigos, foi enganado pelos seus amigos. Só que ele está preocupado com o pai, e agora ele vai levar esse jovem Edmond Dantes para o castelo de If. Então ele engana ali o Edmond Dantes, dizendo para ele que ele não é culpado, que ele vai voltar novamente para Mercedes e para sua vida normal. Mas quando o Edmond Dantes entra na carruagem, ele vai ser levado direto para o castelo de If. E gente, o
que é o Castelo de Ífis? O Castelo de Ífis é o inferno. Porque quem entra lá não sai. Não sai mesmo. O que acontece nesse local? Ele é bem isolado, é um castelo onde é tipo um monte mesmo, tá bom? Um morro bem alto, assim, sabe? E o castelo fica em cima. Enfim, é completamente difícil de se chegar lá. E assim, é impossível uma pessoa que entra naquele castelo sair de lá, porque é totalmente restrito, é um local muito restrito. E assim, você nota que o Edmond Dantes aqui, 19 anos de idade, gente, quando ele é levado na carruagem ali com os policiais, a gente nota o desespero dele, tá bom? Ele não sabe o que está acontecendo, para onde estão levando ele, o que é que vai acontecer da vida dele. Ele está perdido, ele está numa zona de desconforto muito grande. Então os policiais, então ele fala ali, ele diz claramente, ó, eu sou inocente, eu não sou culpado, tá certo? Só que ninguém acredita nele. Então ele vai ser levado para esse castelo. Quando ele chega nesse castelo ali, é, ele vai acabar se passando por traumas, de certa forma. Ele vai acabar passando por momentos de devaneios, de loucura, até de agressão. Ele quer se suicidar, ele pensa em suicídio, né? Porque assim, ele imagina, século XIX, para praticamente antes, né, da metade do século XIX. Então imagina como era essa prisão. E ainda mais nesse castelo de If, que é uma escuridão tremenda. É assim, é terrível. É o inferno mesmo. Então ele não sabe o que está fazendo ali. Ele quer provar que ele é inocente, mas ele não tem provas para isso. Porque no final das contas, a carta foi jogada no fogo. Tá bom? Então como é que ele vai provar que ele é inocente? Então não tem como. Ele tá numa zona do tipo, eu preciso aceitar que deu merda e que não tem como eu sair daqui. Ele precisa se conformar com aquilo, mas ele não vai se conformar. E eu acredito que ninguém se conformaria, tá bom? Então a luta de Edmond Dantes não vai ser pela sobrevivência, vai ser pela aceitação da morte. Porque o personagem está muito louco, está, enfim, então, onde há aqui uma luz de esperança para esse personagem. Vai ser um Abade Faria. Deixa eu anotar, deixa eu ver, é isso aí mesmo, tá bom? Porque eu já faz muitos personagens eu acabo me atrapalhando aqui. Então, o Abade Faria, aqui na história, é disparado um dos melhores personagens do Conde de Monte Cristo, porque o Abade Faria é um personagem inteligentíssimo, é um religioso, ele acredita muito em Deus, ele foi ali preso também por um complô que fizeram com ele também. Ó, ele tá na cadeia ali, ele já é praticamente assim, ele não está velho, mas ele já está ficando, ele já está envelhecendo. Então ele quer sair dali e ele fala para todo mundo ali, tá bom? Que ele tem um tesouro, ele guarda um tesouro numa ilha que tem trocentos milhões assim de dinheiro, só que ninguém acredita nele. Então ele tem ali o seu mapa, tá bom? Do trajeto para essa ilha de Monte Cristo, mas ele não fala a ninguém, porque como ninguém está acreditando nele, não há motivo de ele falar muitos detalhes, mas ninguém acredita nele. O que acontece é que tem ele ali como louco, as pessoas acham que ele é louco, entendeu? Como assim? Ele tem uma ilha com tesouros, fortunas, então assim, o povo acha que ele é louco. E ele está ali preso e no final das contas ele não tem esperanças ali, porque ele está numa zona também de aceitar que ele precisa viver ali pro resto da vida. Então o Edmond Dantes vai ali fazer amizade com esse velhinho, chamando velhinho, mas com essa pessoa que já está envelhecendo, tá bom? Que é o Abade Faria. Então ele vai fazer essa amizade com esse velho. Só que aos poucos, você vai notando aqui que no final das contas, essa vai ser uma amizade que vai ajudar Edmond Dantes a descobrir quem são os seus inimigos. Então ele vai acabar descobrindo ali quem foi que colocou ele na prisão, que foi o seu amigo ali, o Danglars e o Fernando Mondego. Ele vai descobrir que o senhor de Villefort também, e quem vai ajudar ele é o Abade Faria, que é muito inteligente, ele, assim, que tem uma cabeça para formar estratégias, assim, uma coisa incrível, tá bom? Chega a dar inveja mesmo. Então, assim, ele vai dizer ali para Edmond Dantes tudo. Mas, é claro, o Abade Faria vai ficar muito preocupado, porque à medida que ele fala ali para Edmond Dantes que quem foram seus inimigos, que o colocaram na cadeia, você nota que
o Edmond Dantes vai se apossando de uma sede de vingança, né? Assim, de uma sede de vingança, de ódio tremendo. E isso vai se intensificando à medida que esses 14 anos passam. E é uma coisa assim, gente, muito louca, porque Edmond Dantes começa a ficar com muita raiva, muito ódio, com um desejo de vingança tremendo. Ele quer escapar dali para se vingar dessas pessoas que o colocaram na cadeia. Esse é o grande objetivo dele enquanto estiver vivo. E enquanto ele está ali com a Abade Faria, eles vão tramar um plano de escapar daquela prisão ali, daquele castelo. Mas os anos vão se passando e assim eles vão fazendo buraco para ultrapassar, para dar no esgoto, algo do tipo. Enfim, eles têm um plano ali de escapar daquele castelo, mas é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Isso eu já falei várias vezes na vida, aos colegas, aos amigos, enfim. Nós temos controle de muita coisa na vida, mas não temos controle do tempo. O tempo vai passando, a gente vai envelhecendo, a gente tem que aceitar isso, é a vida. O tempo é algo que não temos controles e quando você entende isso, a sua vida fica mais leve, entendeu? Então assim, o Abade vai ficando mais velho e ele vai ficando doente, porque é o seguinte, ele tem ali uma doença que é como se fosse catalepsia, eu esqueci o nome dessa doença. Ele usa um remedinho químico para colocar na boca, eu acho que é no nariz, no nariz não, ou é nas orelhas ou é na boca, eu não lembro agora. Mas esse remédio salva ele dessa doença. Mas ele sabe que vai chegar um momento em que esse remédio não vai servir mais e que ele vai estar ali de encontro com a morte mesmo. Ele é isso aí. Então, ao saber disso, ele já está adoecendo, já se passaram ali 14 anos, ele já está velho, ele já não anda mais, ele vai chegar um momento em que ele não vai andar mais, em que ele vai ficar na cama, ele não vai conseguir falar direito. Só que antes disso, ali antes de ele saber que vai morrer, que já está chegando o seu fim, ele vai falar com Edmond Dantes, vai conversar com ele ali, vai dizer que ele guarda esse tesouro numa ilha. E que como ele não vai ter essa oportunidade de pegar esse tesouro, de achar esse tesouro, de, enfim, se saciar da riqueza que aquele tesouro, que aquela vida daria para ele, então ele vai acabar dizendo para Edmond Dantes aonde está esse tesouro e vai contar a história do tesouro. E é uma coisa maravilhosa a história desse tesouro, gente. Ele presenciou tudo isso. E no final das contas, Edmond Dantes vai suspeitar. Não vai acreditar totalmente na história desse Abade Faria. Mas o Abade Faria vai dar um mapa para ele aonde localiza-se esse tesouro. Edmond Dantes vai decorar o que está nesse mapa e o tesouro está na ilha de Monte Cristo, tá bom? E é isso, Edmond Dantes vai conseguir escapar depois de 14 anos da prisão, ele vai conseguir fugir dali. Mas não vai ser a fuga pelo buraco, vai ser uma outra fuga que vai facilitar a vida dele. A fuga, o Abade morre, o Abade Faria vai morrer ali devido à sua doença. Então o que acontece? Ele vai notar que os policiais ali, os caras que ficam vigiando, notam isso e que pretendem levar o corpo para algum lugar. Então ele planeja se passar pelo Abade Faria. Então ele vai trocar o corpo do Abade Faria por dele. Então vai pegar o corpo do Abade Faria e vai levar para a cela dele. E ele vai para a cela do Abade Faria, vai entrar no saco ali, no pacote não, no pano, enfim, vou chamar saco, tá bom? No saco em que o Abade Faria está, vai se passar por ele, morto ali, e vão levar esse saco pro mar, vão jogar ali, que é onde jogam. Mas no final das contas você nota que não era esse o plano do Edmond Dantes. Ele pensava que iriam colocar aquele corpo na terra e depois ele iria conseguir escapar ali do enterro, né? Enfim, da terra, né? Do caixão. Mas no final das contas é isso. Ele vai escapar pela água. Ele vai nadar muito, 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 muito. Vai encontrar ali uns outros marinheiros que vão ajudar ele. Porque é muita água. É muito estreito, é muito longo o caminho para chegar à terra. Então ele vai nadar, nadar, nadar. E eu imitando aqui, né? Mas enfim. E ele vai conseguir ali escapar. Ele vai conseguir pegar a riqueza do Monte Cristo e vai se tornar o Conde de Monte Cristo. Tô até cansado de contar essa história pra vocês. Enfim, complicado. Tô cansado. Mas enfim, o que acontece? Ele vai se tornar o Conde de Monte Cristo, essa pessoa riquíssima, e vai conseguir um status social muito grande. E ele já, assim, levando em consideração, ele passou anos ali com a Abade Faria. Ele aprendeu química,
Ele aprendeu estratégias, ele aprendeu filosofia, sociologia, ele aprendeu idiomas. E ele vai fazer muito uso de todo esse conhecimento que o Abade Faria deu para ele durante 14 anos, lendo, estudando com o Abade Faria. Então você nota que o Conde de Monte Cristo já era esperto aos 19 anos e agora aos 35, aos 34 anos, ele está muito inteligente, porque ele vai saber fazer todas as estratégias possíveis, plural, para se vingar ali do Danglars, do Senhor de Villefort e do Fernando de Mondego. E, tá certo? De outras pessoas que vão entrando aqui na história. Mas assim, é uma vingança que vai acabar tendo consequências ali e tudo mais. Essa história é incrível e você vai precisar ler para descobrir como vai ser o plano de vingança do Monte Cristo, quais serão as estratégias que ele vai fazer na época, século XIX, para chegar a esses personagens, para chegar a essas pessoas que o fizeram tanto mal. Qual será os dilemas, os lemas que ele vai seguir? Qual é o limite desse homem agora? Porque ele está com total liberdade, porque ele vai conseguir fugir daquele castelo, ele está podre de rico e dinheiro compra quase tudo, não é isso? E ele vai comprar muita coisa. Ele vai ajudar muita coisa também, ele vai ajudar muitas pessoas aqui também, da morte também, então ele vai fazer o bom e o ruim. Só que o ruim dentro dele é sempre aquela coisa da justiça, sabe? Da justiça de Deus. Em diversos momentos você nota que esse personagem ele tenta, ó, talvez, se passar por Deus, sabe? Ele está cumprindo ali um pequeno tempo na Terra e ele quer aproveitar esse tempo fazendo e jurando vingança. Ele vai seguir com esse plano até o fim, porque ele sempre vai se lembrar desses 14 anos nesse castelo do If, que foi o inferno na vida dele. Gente, ele perdeu a sua vida, ele perdeu a sua família, ele perdeu tudo, ele perdeu seu pai. Seu pai morreu porque no final das contas o Danglars fez ali com que o seu pai morresse, tá bom? Acabou com a vida do Edmond Dantes, tá bom? Ele não tem mais ninguém a não ser ele e ele vai seguir até o fim. Essa é a história de deixar qualquer um assim. Você começa a ler e você vai até o fim, não importa, entendeu? Você vai ler até o fim. Tem muitas coisas aqui. Tem umas frases que eu adoro que o Albade Faria ensina para ele. Ó. Se quiser descobrir o culpado, vá direto naquele que interessa o crime cometido. Enfim, outra coisa também interessante, tá bom? É a forma como o Abade Faria nesse momento vai ali dizendo para ele, olha, presta atenção nesse detalhe aqui, entendeu? Quem tinha inveja de você, nota isso. Então assim, ele vai falar sobre o valor da inveja também, o valor não, ele vai falar sobre o lado ruim da inveja, enfim, ele vai ensinar várias coisas para o Edmond Dantes. Essa frase aqui dele também que eu adoro. Em sua aplicação, não. Deixa eu ver. Em sua aplicação, não. Em seus princípios, sim. Aprender não é saber. Há sabidos e sábios. É a memória que faz os primeiros e é a filosofia que faz os outros. Eu adorei essa frase. Enfim, se você pensa que eu dei spoiler, não dei. Isso aqui não é, sei lá, eu contei só assim o início dessa história. São trocentas páginas. Esse é um livro de mais de 900, quase 1000 páginas, com trocentos detalhes, com trocentas reviravoltas. É assim, olha, eu não contei, não se preocupe, tá certo? Pode ler o livro sem, assim, sem preocupação. É muita coisa que não tem jeito. Você vai acabar até depois dizendo, poxa, bem que o Fernando falou. Tem personagens que estão aqui que eu esqueci o nome, sabe? Assim, total. Eu esqueci o nome de trocentos personagens aqui, eu nem me lembro o nome de alguns personagens. Que eu estava tão engajado na leitura, de uma certa forma, que acabou fazendo esquecer o nome do personagem. Eu só lembrei dos nomes dos personagens principais, né? Enfim, o que eu posso dizer pra vocês aqui? Tem uma coisa interessante aqui que também, vamos lá. Quando ele sai ali, ele vai descobrir que a Mercedes, que era aquela mulher que ele amava, se casou com outro homem, tá bom? Se casou com, né, o Fernando de Mondengo, tá? Construindo a família, estão ricos, tá bom? Ela tem um filho que se chama Albert, né? É Albert, eu creio que é o Albert. Só que assim,
vai haver uma dúvida, e não tanto uma dúvida no fim desse livro, tá bom? Porque o autor não deixa claro aqui também. O que acontece? A Mercedes, ela acabou se casando com o Fernando como uma forma de achar esperança, de uma certa forma, porque por mais que ela esteja casada com ele, a gente vai notar aqui claramente que o único homem que ela amou de fato, que ela enfim, era o Edmond Dantes, tá? E o Edmond Dantes vai ter essa conversa com ela. E assim, você precisa ler esse livro para. Eu não quero dar spoiler, não se preocupe. Mas é uma coisa espetacular, gente. É incrível mesmo. Na verdade, é incrível como um autor consegue chegar nesse ápice aqui de história. Isso aqui é espetacular. E vários elementos dessa história são usados hoje, como eu falei pra você, em filmes, séries, livros e tudo que é mais. Enfim. Não tem como você escapar do Conde de Monte Cristo. Isso aqui, enfim. Até naquelas histórias, né, de Marimar, enfim, aquelas histórias clássicas lá das novelas mexicanas, tá bom? Enfim, você acaba lembrando do próprio personagem, o Conde de Monte Cristo, né? Uma sede de vingança, sabe? Você acaba lembrando, tá? O Coração Indomável, enfim, pra quem assistiu essas novelas, como foi o meu caso, eu tive a época noveleira, tanto que eu assisti várias novelas, assim, uma seguida da outra, enfim. A Madrasto, por exemplo, entendeu? Você, então assim, leia, isso aqui é espetacular. Deixa eu ver se eu esqueci de falar uma coisa para vocês aqui. Eu acho que não, acho que eu disse tudo ali que eu teria que falar para vocês. Bom, esqueci de falar o tema, né? Um dos temas desse livro é o limite que o ser humano tem para chegar aos seus objetivos. Qual é o limite? Para pensar, quando fazem o mal com você, qual é o limite, na verdade, para você seguir com o seu senso de justiça, com sua ética de vida, com seus lemas de vida, qual é o limite? E aí eu lembro daqueles filmes que eu adoro, assim, são filmes, claro, de quinta categoria, segundo a crítica, né? Mas são filmes que eu adoro, eu assisti na minha pré-adolescência, por incrível que pareça, eu assisti muita coisa sombria, Pânico na Floresta, tá bom? Mas eu assisti muito, 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 e revejo quando sempre possível, que eu adoro, faz parte da minha geração, digamos assim, que é os filmes de Doce Vingança, né? Temos ali os 3 filmes, tá bom? Que são muito falados. Os 2 primeiros são incríveis e o último é uma porcaria, na verdade. Os que eu sempre assisto são os 2 primeiros. Eu só assisti uma vez o terceiro e eu odiei, não pretendo assistir aqui mais nunca. E tem um quarto filme também que é o Déjà Vu, né? O Doce Vingança Déjà Vu. Nesse quarto filme enfim, é uma continuação do primeiro filme da década de 70 ou de 80, enfim, lá do primeiro filme classicaço também, mas que também é visto como um filme de quinta categoria por muita gente, enfim. Eu particularmente adoro filmes assim. Acho que quando fazem filmes de vingança nesse tipo, eu vou assistir, eu vou até o fim. Eu adoro, 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 adoro. O Doce Vingança nada mais é do que uma garota modelo, ou no primeiro filme uma escritora que vai se isolar em uma cidade e vai acabar sendo estuprada por 3, 4 homens. E ela vai seguir com o seu plano de vingança até o fim. Só que o plano de vingança dessa garota é simplesmente matar aqueles personagens. Então, tanto no primeiro filme quanto no segundo filme, o que agrada, na verdade, ao espectador é ver essa garota seguindo com o seu plano de vingança, mas matando cada um deles. Dá satisfação você ver que ela conseguiu realizar os seus planos, tá bom? São cenas tremendamente assim, horrorosas. Não indico para crianças, não assistam. Eu assisti na minha pré-adolescência porque eu gosto, eu sempre tive essa liberdade para assistir o que eu queria, graças a Deus, tá bom? Enfim. Então assim, eu adoro, mas assim, você nota também essa discussão, tá bom? Do limite da vingança, do limite da justiça, né? Você tem uma personagem que é estuprada por 3, 4 homens que vai seguir com o seu plano de vingança até o fim. Eu assisti esse filme várias vezes, assim, os 2 primeiros e o quarto também, meu Deus do céu, adoro. Mas é um filme pesado. Comparado ao livro, tá bom? Enfim, o livro é menos pesado do que o filme. O filme é pesadíssimo também. Enfim, são cenas de violência, assim, nível hard mesmo, nível master, sabe? Se você nunca assistiu aí, se você for adulto e gosta desse tipo de filme, recomendo. Se você não gosta, não assista, porque assim, é nível Pânico na Floresta quando chega nas cenas ali. Tremendas. Então essa discussão também, você vê aqui que outra cena espetacular é a cena em que ele tem essa conversa ali
com o Senhor de Vilhefort, tá bom? Isso não é spoiler, não se preocupe, eu acho que não vai interferir na sua experiência de leitura, tá bom? Mas o que acontece? Vamos lá, eu quero muito ler essa cena pra vocês ali. Essa aqui, sem dúvidas algumas, é o meu capítulo favorito da história. Pra mim, esse capítulo e um outro capítulo aqui, em que o Conde de Monte Cristo leva a reflexão também, enfim, é o meu capítulo favorito. Esse capítulo aqui é o meu favorito disparado. É o Conde de Monte Cristo reencontra o Senhor de Vilhefort. Lembra da carta lá que jogou no fogo e tudo mais? E ele vai conversar com esse cara. Então, quando ele conversa com esse cara, ele vai falar ali sobre a questão das criaturas invisíveis ou excepcionais que saem de um patamar, tipo inferno, sabe? Assim, um patamar submundo e entra em um patamar excepcional, né, bom? E aí o Senhor deve, ele é forte ali, tá bom? Vai falar ali sobre a questão, o Senhor é essa criatura excepcional e tudo mais, né? Veja a pergunta. E admite, Senhor, que essas esferas existem e que as criaturas excepcionais e invisíveis misturam-se a nós. Então, assim, essas criaturas invisíveis e excepcionais, o Senhor deve lhe forte pergunta ao Conde de Monte Cristo que fez essa discussão, essa reflexão sobre essas pessoas. Ele não fala que são as pessoas que estão na cadeia, na prisão, mas a gente já nota que tem tudo a ver com o Conde de Monte Cristo. E ele fala, o Conde de Monte Cristo fala para ele: por que não? Por acaso vê o ar que respira e sem o qual não poderia viver? Essa é a pergunta do Edmond Dantes, o Conde de Monte Cristo. E aí o Senhor deve ele é fora. Então não vemos essas criaturas que menciona? Ao contrário, vemos-las quando Deus permite que se materializem. O Senhor as toca, esbarra com elas, fala com elas e elas lhe respondem. Ah! Exclamou Villefort sorrindo. Confesso que gostaria de ser avisado se uma dessas criaturas entrasse em contato comigo. Seu desejo foi atendido, cavalheiro, pois foi avisado ainda há pouco, e agora, mais uma vez, repito o aviso. Quer dizer que faz parte delas? Sou uma dessas criaturas excepcionais, sim, senhor, e creio que até o dia de hoje, homem algum viu-se numa posição igual à minha. Os domínios dos reis são ilimitados, estão limitados, seja por montanhas, seja por rios, seja por uma mudança de costumes, seja por uma língua diferente. Meu reino, por sua vez, é do tamanho do mundo, pois não sou nem italiano, nem francês, nem hindu, nem americano, nem espanhol, sou cosmopolita. Nenhum país pode dizer que me viu nascer, somente Deus sabe que torrão há de me ver morrer. Adoto todos os costumes, falo todas as línguas. Julga-me francês, não é mesmo? Pois falo francês com tanta facilidade e pureza quanto o senhor. Pois bem, ali meu núbio, julga-me árabe, Bertúcio, meu intendente, julga-me romano, Aide, minha escrava, julga-me grego. Portanto, compreenda, não sendo de país algum, não pedindo proteção a governo algum, não reconhecendo homem algum como irmão, nem o único dos escrúpulos que detém os poderosos ou paralisam os fracos, me paralisa ou detém. Tenho apenas dois adversários, não direi vencedores, pois com persistência os subjugo, a distância e o tempo. O terceiro e o mais terrível é a minha condição de homem mortal. Todo mundo vai morrer um dia, não é isso? O limite é o quê? A morte no final das contas. Você pode ser a pessoa mais podre e rica do mundo, mas você vai morrer, meu querido. Tá bom? Aceita isso. Apenas esta pode deter-me no caminho que trilho e antes de alcançar o objetivo ao qual me proponho, todo o resto eu já tenho sob controle. O que os homens chamam de circunstâncias do destino, isto é, a ruína, a mudança, o fortuito, está inteiramente previsto. E se algumas podem me atingir, nenhuma pode me derrubar. A menos que morra, serei sempre o que sou. Eis porque lhe digo coisas que o Senhor nunca ouviu, sequer da boca dos reis, pois os reis precisam do Senhor, e os outros homens o temem. Quem é que não diz consigo, numa sociedade tão ridiculamente organizada como a nossa? Quem sabe um dia não precisarei do procurador do rei. Ele é o procurador do rei, tá bonito? O Senhor de Vilhefort. E aí o Senhor de Villefort responde ali para ele, depois de todo esse diálogo ali envolvendo o limite do ser humano, ele ser uma criatura excepcional, enfim. Mas, cavalheiro, o Senhor mesmo não poderia vir a dizer uma coisa dessas? Pois, a partir do momento em que mora na França, acha-se automaticamente submetido às leis francesas, né? E peraí,
o limite e tudo mais, mas você está na França, você tem que acabar confessando que no final das contas você está ali sobre as leis francesas, você tem que respeitá-las, não é isso? Ele vai falar o seguinte: sei disso, cavalheiro, respondeu Monte Cristo, mas quando pretendo visitar determinado país, começo a estudar por meus próprios meios todos os homens de quem posso ter algo a esperar ou a temer. E acontece de eu conhecê-los tão bem quanto eles se conhecem, talvez melhor. O resultado disso é que o procurador do rei com quem eu tiver de lidar, seja ele quem for, ficará certamente mais embaraçado que eu mesmo. O que significa, disse Villefort com hesitação, que sendo natureza humana, fraca, todo homem, de acordo com o Senhor, cometeu erros? Erros ou crimes? Respondeu displicentemente Monte Cristo. E que apenas o Senhor, dentre os homens, os quais não reconhece como irmãos, foram suas palavras? Replicou Villefort com uma voz ligeiramente alterada. Já está nervoso aqui. Apenas o Senhor é perfeito? Quem pergunta isso é o Senhor de Villefort, é o Monte Cristo. Perfeito não, respondeu o conde. Impenetrável. Só isso. Mas se a conversa o desagrada, paremos por aqui, cavalheiro. Sou tão ameaçado pela sua justiça quanto o Senhor pelo meu sexto sentido. Ele continua. Não, não, cavalheiro, pediu Villefort com veemência, provavelmente temendo dar a impressão de que recuava. Não, com sua conversa brilhante, quase sublime, o senhor alçou-me acima dos parâmetros triviais. Não estamos mais conversando, estamos dissertando. Ora, sabe muito bem que às vezes os catedráticos de teologia da Sorbonne ou os filósofos em suas querelas desferem-se verdadeiros cruéis. Suponha que estamos fazendo teologia social e filosofia teológica. Né? Tem a discussão de Deus aqui e da questão do ser excepcional, né? E de você entrar no mundo de pessoas que não são tão excepcionais assim e como são essas pessoas, como elas vivem e o que elas pretendem fazer, né? E a mão de Deus sobre elas no final das contas. Então assim, ó. E eu lhe direi esta: por mais rude que seja, meu irmão, estás incorrendo no orgulho. Estás acima dos outros, mas acima dos outros está Deus. Isso quem fala é o Senhor de Villefort, tá? Ao Monte Cristo agora. Acima de todos, cavalheiro, enfatizou Monte Cristo com uma entonação tão profunda que Villefort foi percorrido por um calafrio involuntário. Peco por orgulho em relação aos homens, serpentes sempre prontas a se erguerem contra quem as olha de cima, sem esmagá-la com o pé. Mas deposito esse orgulho perante Deus, que me tirou do nada para fazer de mim o que sou. Vamos, senhor conde. Admiro, disse Villefort, que pela primeira vez nesse estranho diálogo acabava de empregar fórmula aristocrática para trazer o forasteiro que até então chamara apenas de senhor. Sim, digo-lhe, se for realmente forte, realmente superior, realmente santo ou impenetrável, o que tem razão vem a dar praticamente no mesmo. Seja soberbo, cavalheiro, é a lei das dominações, mas não obstante, deve ter uma ambição qualquer. Tenho uma, senhor. Qual? Eu também, como acontece com todo homem, uma vez na vida, fui levado por Satã até a mais alta das montanhas. Lá, chegando, ele me apontou o mundo inteiro e, como dissera outrora a Cristo, disse a mim: pronto, filho dos homens, o que queres para me adorar? Refleti então longamente, pois havia muito tempo uma terrível ambição de fato devorava o meu coração. Em seguida, respondi: escuta, sempre ouvi falar de providência, entretanto nunca vi, nem nada que ela se assemelhe. Quero ser a providência, pois o que sei de mais belo, de maior e de mais sublime no mundo é recompensar e punir. Mas Satã abaixou a cabeça e soltou um suspiro. Estás enganado, disse ele. A providência existe. Não a vez porque, filha de Deus, ela é invisível como o Pai. Não viste nada que se lhe assemelhe, porque ela procede por desígnios ocultos e caminha por sendas obscuras. Tudo o que posso fazer por ti é tornar-te um agente dessa providência. Agente dessa providência, ou seja, ele vai resolver algum problema, não é isso? Peraí. O negócio foi fechado e nele talvez eu perca minha alma, mas não importa, disse Monte Cristo. Se tivesse que fazer de novo, eu faria. Villefort olhava para Monte Cristo com espanto sublime, é como se aquilo entrasse nele, tá bom? Aquilo incomodou Villefort. Senhor Conde, disse ele, tem parentes? Não, senhor, sou sozinho no mundo. Que pena. Por quê? Perguntou Monte Cristo, providência em... Perguntou Monte Cristo, por que poderia ter visto um espetáculo capaz de quebrar o seu orgulho? Não teme senão a morte, não é o que diz? Não digo que a temo.
Digo que somente ela pode me deter. E a velhice? Minha missão estará cumprida antes que eu envelheça. E a loucura não conseguir enlouquecer. E o Senhor conhece o axioma non bis is idem. É um axioma penal e por conseguinte da sua alçada. Cavalheiro, replicou Villefort, há outra coisa a temer além da morte, da velhice ou da loucura. Há, por exemplo, a apoplexia, esse raio que um atinge sem destruí-lo e depois do qual, todavia, tudo acaba. Enfim, qual o limite aí, tá bom? Do bem, do mal? Essa é a discussão que se levanta nesse capítulo ali, espetacular, é o melhor capítulo desse livro, não é o final, enfim, em que leva-se essa discussão. Sobre enfim, a morte é o fim, no final das contas. Mas o Monte Cristo já deixa bem claro ali para ele, incomodando ele, que essas pessoas podem aparecer e essas pessoas podem não ter limite para realizar o que quer. E ele deixa também claro que ele vai cumprir tudo isso antes de envelhecer. Nesse momento aqui, o senhor de Villefort já deveria ligar ali os botãozinhos e sair fora dali, enfim. Porque ele já deixa claro que é uma dessas excelências, enfim, uma dessas pessoas excepcionais e pretende fazer o que veio fazer, a providência. Ele é a providência, ele vai tomar a providência, enfim. Esse é o Conde de Monte Cristo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho, comenta aí embaixo, tá bom? E apoie o canal no Apoia-se, tá? Dá uma olhadinha, o link na descrição do vídeo, apoia o canal, qual quantia que quiser. Nos vemos no próximo vídeo, depois de eu falar aqui muitos minutos com vocês sobre o Conde de Monte Cristo. Tinha outras coisas para falar, mas eu acabei não falando porque os minutos aí não deixam e o vídeo já está longo, né? Isso é para que você tenha assistido esse vídeo até o final. É isso. Um beijo, nos vemos no próximo vídeo. Até mais.